Bem-vindas, bem-vindas ao quadro Florescendo no Dia a Dia, um oferecimento do Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificar a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Então a agenda do Unidas começa hoje, na segunda-feira, com esse quadro Florescendo no Dia a Dia, apresentado por mim, Gisele Lourenço, às 20 horas. Nas terças-feiras, todas as terças-feiras temos convidados especiais, ou uma convidada ou um convidado tratando do tema daquele mês. O tema desse mês é criação de filhos, e eu vou tratar hoje o tema Criando Filhos debaixo do Evangelho. Amanhã a Cynthia White estará conosco, ela vai tratar o tema Criando Filhos debaixo da disciplina, em especial a física. Na quarta-feira continuamos com o nosso quadro de compartilhar depoimentos. Se você tem sido abençoada com Unidas, deixe-nos saber e compartilhar seu testemunho. Na quinta-feira é o quadro Desconstruindo Mentiras com Verdades Bíblicas, com a Lívia Juliane. Não conseguimos trazer o devocional semana passada, ela teve problemas relacionados à saúde, à sua família. Esse mês de julho talvez ela não consiga manter esse quadro por questões de saúde mesmo, mas talvez no mês de agosto vai retornar. De qualquer forma, a quinta-feira ainda é o dia do quadro Desconstruindo Mentiras com Verdades Bíblicas. Na quinta-feira vamos começar a compartilhar os temas mensais, como também os nossos entrevistados. Então, nossa agenda já está montada de julho a novembro. Temos lives todas as terças-feiras. E nas quintas-feiras vamos começar a anunciar os temas mensais, como também os subtemas e os convidados. Quem é que foi convidado para tratar aquele subtema. Já temos 90% dos convidados confirmados, falta apenas 3 convidados para fechar o quadro. Mas eu vou mais uma vez falar sobre os temas mensais. No mês de julho vamos falar sobre Criando Filhos para a Eternidade. No mês de agosto vamos falar sobre se relacionando biblicamente com os filhos visando as suas faixas etárias. No mês de setembro vamos tratar sobre o tema lidando biblicamente com os conflitos nos relacionamentos. No mês de outubro vai ser Outubro Rosa, lidando biblicamente com as emoções. E novembro vai ser Novembro Azul. Vamos trazer um pouco sobre o que Deus deseja de um homem, o papel do homem. O desejo não é aprendermos para pregar para o marido, mas a ideia é conhecer o que Deus espera de um homem, para que nós possamos auxiliá-lo melhor nesse papel, a desenvolver esse papel, como também orar de forma específica pelos homens que estão à nossa volta, seja um irmão, seja o seu futuro cônjuge, alguém que você está realmente orando para casar, ou já é casado e deseja que seu marido desenvolva esse fruto. Então é hora de colocar o joelho no chão, mas antes é importante se informar do que Deus deseja de um homem. Então, novembro vai ser aí uma série de lives voltadas para esse assunto. Então nossos entrevistados convidados vão ser muitos, todos com o seu propósito, trazer as escrituras para nossas casas, porque somente a palavra de Deus ela é rocha, ela é martelo que esmiuça a pedra, ela é a palavra de Deus que céus e terras vão passar, mas a palavra de Deus não passará. Então os nossos entrevistados realmente têm uma seriedade com relação às escrituras. Tá vindo por aí pastor Genuan Lira, pastor Marcos Perim, tá vindo o Alexandre Mendes, o irmão da Naná Castilho, Sacha, o Carlos Bacotino, o Tiago Moreira, Tiago Silva, tá vindo a Larissa Ferraro, vai voltar, a Cynthia White também vai voltar, teremos outras mulheres também. O Jair Cáceres vai estar conosco, um grande homem de Deus. A sua igreja tem produzido muitos livros na área de aconselhamento bíblico, tem traduzido, na verdade, a editora Nutra, tão conhecida na área de aconselhamento bíblico. Então o Jair Cáceres vai estar conosco, um grande homem de Deus. Ele vai encerrar as lives de novembro estando aqui conosco. Eu estou ansiosa por esses momentos porque são todos homens e mulheres de Deus. Então o diferencial do Unidas em relação a outros Instagrams é realmente trazer aconselhamento bíblico. Esse é o nosso propósito. Então a nossa seriedade, nosso compromisso é com a palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus promove mudança eterna, mudança que realmente é eficaz e duradoura. Na sexta-feira vamos manter o quadro de dicas, mas agora vamos tentar ser mais eficaz nesse quadro. O quadro Dicas ele não vai para o feed do Unidas, certo? O feed do Unidas já tem um layout que não cabe essa ideia
de trazer dicas, mas a gente vai colocar as dicas nos stories. Então você vai ter que ir para os stories para poder saber que dicas são essas. Dicas de filmes, dicas de leitura, dicas de página a seguir. Alguns me pediram para compartilhar como é que eu organizo a minha agenda. Então eu vou trazer alguns flashes de dicas. Então vai lá para Unidas na sexta-feira, que é o dia de dicas, tá certo? Sábado não tem nada, domingo o dia todo não tem nada, agora domingo à noite, depois das 21 horas, eu então coloco a agenda da semana, o tema da segunda-feira, desse quadro aqui florescendo no dia a dia, o tema da terça e também trago à memória os próximos convidados que estão por vir do mês. Essa é a função do domingo, tá certo? Então, dito isso, vamos então para o que interessa, o assunto que me trouxe aqui hoje, que o tema é Criando Filhos debaixo do Evangelho. Na criação de filhos, todos nós estamos procurando uma boa base. Estamos procurando como estabelecer um forte fundamento, a fim de que nossas obras não sejam em vão. A fim de que nossas obras sejam para perpétuo fundamento e redundem em fruto para a eternidade no céu. Nosso tema este mês é Criando Filhos para a Eternidade. E eu não poderia começar essa série de lives de ensinamento sobre criação de filhos sem começar com uma boa base, com uma base sólida, uma base para a eternidade, isto é, o Evangelho. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Estas são as palavras do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos irmãos que moravam na cidade de Coríntios, capítulo 3, versos 10 a 11. E quando ele escreve aos irmãos que moravam em Roma, ele disse: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, capítulo 1, versos 16. Paulo sabia que o verdadeiro fundamento duradouro era Cristo e seu Evangelho. Ele considerou como esterco toda a carreira religiosa que ele tinha junto ao judaísmo, seu legalismo junto à seita mais severa dos judeus, o farisaísmo, e tudo isso por causa da beleza e da sublimidade do conhecimento de Cristo. Quando entendemos a beleza de Cristo, nós jogamos fora nossa religiosidade e vamos em busca do que é mais importante, Cristo e seu maravilhoso Evangelho. Hoje eu gostaria de fazer um convite especial aos pais. Gostaria de convidar você a abandonar a sua religiosidade e seguir a Cristo com todo o seu coração, exatamente como Paulo fez. Idas e vindas à igreja com frequência apenas para cumprir um ritual não faz de você um crente salvo em Cristo, nem tampouco salvará seus filhos da perdição eterna e de uma vida dissoluta aqui na terra. O que vai salvar a vida física e espiritual do seu filho é o temor de Deus. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Provérbios 14, 27. Se não temermos a Deus, tampouco adiantará ir 5 vezes à igreja por semana, dar seu dízimo, ofertar com diligência ou fazer qualquer outra atividade religiosa. Deus enxerga nosso íntimo. Ele vê as profundezas do meu e do seu coração e Ele sabe se você realmente o teme ou não. E depois do Senhor, sabe qual é a pessoa que mais conhece você? Seu filho. Os filhos sempre conhecem os pais até mais do que eles mesmos. Se eu perguntar ao seu filho de 3 anos, ele me dirá o que o papai e a mamãe dele realmente amam. Não se engane, esses pequenos olhinhos são tão inteligentes, são tão atenciosos, eles nos observam a todo instante e eles sabem se suas idas à igreja são apenas para cumprir tabela, como um ritual, mas que de fato você não ama a Deus de todo o seu coração. Eles sabem que a vida na igreja é um teatro e que a vida verdadeira é em casa, eles veem em casa. Eles sabem que o papai e a mamãe adoram se vestir bem e a igreja, conversam com todos, são amigos de todos, mas em casa eles brigam muito, não se respeitam, tratam mal uns aos outros e sequer leem a Bíblia sozinhos, quanto mais em família. Irmãs, não vos enganeis, de Deus ninguém zomba, o que você plantar você vai colher. Plante na carne e tenha filhos descrentes, mas plante no Espírito e goze a paz de mesmo que seus filhos não se convertam, você sabe que foi fiel a Deus e espera nele os resultados da sua labuta.
Você planta a semente do Evangelho na certeza de que Deus pode fazer essa semente germinar. Agora vamos abrir nossas Bíblias para o profeta Isaías. Eu estou estudando esse livro no meu devocional matutino e eu não tinha percebido a riqueza do Evangelho contida nesse livro. Eu não sei se alguém usou o termo proto-evangelho. Esse livro realmente tem uma riqueza do Evangelho. E após várias semanas meditando em um único capítulo, eu vi que nesse capítulo nós temos o esboço completo do Evangelho de uma só vez. Então abram as suas Bíblias para Isaías. Isaías, o profeta Isaías no Antigo Testamento, capítulo 1. Vamos ficar apenas no capítulo 1 do profeta Isaías. De vez em quando eu vou então trazer alguns versículos, então preste atenção. Ouvi, ó céus, capítulo 1, verso 2 e 3, diz assim: Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem vos fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías, capítulo 1, versos 2 a 3. Aqui está a primeira verdade do Evangelho, de que Deus nos formou, Ele entreteceu cada tecido, cada parte dos nossos corpos foram formadas no ventre das nossas mães pelo Senhor. Salmo 139. Ele quem dá origem à vida, Ele quem nos deu a vida, mas nós decidimos nos afastar dele. Sabemos que o contexto imediato aqui do profeta, é claro que ele está falando para o povo de Israel, não é para nós como igreja. Mas a mensagem é uma só para toda criatura. Todos somos formados por Ele. É Ele quem dá origem a tudo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Foi Deus quem deu origem a mim, foi Deus quem deu origem a você, foi Deus quem deu origem a seus filhos. O Evangelho nunca começa no homem. O Evangelho começa em Deus, na pessoa de Deus que criou todas as coisas. Essa então é a primeira premissa do Evangelho. Então, se você quer saber um esqueleto, um esboço do Evangelho, aqui vai a primeira verdade, a primeira premissa, é de que nós somos criaturas divinas. Essa verdade confere a cada um de nós dignidade ímpar e responsabilidades justas advindas de criaturas divinas. Sendo que Ele nos criou, foi Ele quem nos formou, devemos algo a Ele. A doutrina da criação divina, isto é, que Deus deu origem a todo ser vivente, tudo que nossos olhos alcançam e enxergam é fruto da sua maravilhosa bondade, inteligência, sabedoria e favor de criar tudo para nós, mas com o intuito final de promover a sua glória, a fim de que nós pudéssemos dar glória a Deus, exaltarmos a Ele pelas coisas que Ele fez. E isso por si só saber que Deus existe, já muda tudo na vida de qualquer ser humano. Então seu filho vai nascer e ele não sabe nada sobre Deus, nada sobre seu caráter. Embora ele tenha uma alma dentro dele que clama desesperadamente pela presença do Altíssimo, mas ele nasce separado de Deus. Toda criança tem necessidade de relacionamento com Deus. Eu evangelizo numa escola onde tem crianças de 3 a 5 anos de idade. Vocês precisam testemunhar aqueles pequenos olhinhos, às vezes quase saindo da órbita da caixa, interessados em saber sobre Deus. São desesperados em busca de Deus. Eu também evangelizo em escolas onde crianças desfrutam de privilégios financeiros, escolas particulares onde crianças têm mais acesso fácil a comida, brinquedos, mas o quadro da alma deles é o mesmo, eles continuam sedentos por Deus. Eu sempre conto testemunhos de crianças que após ouvirem que poderiam orar, falar com Deus, elas foram fazer isso logo em seguida com uma necessidade, com uma urgência e com lágrimas nos olhos de tanta alegria, elas então choravam após a oração. Já testemunhei diversas vezes seus olhinhos se encherem de lágrimas enquanto faziam isso. E por quê? Porque dentro delas tem uma alma sedenta por Deus. Tem uma parte imaterial dentro delas que clama por Deus. Tem sede do Deus vivo. Ainda que não saibam que o vazio, a tristeza, o buraco que sentem na alma delas é a ausência de Deus, é sua responsabilidade dizer a elas que elas foram criadas por Deus. É bom demais, é maravilhoso saber que fomos criados por Deus. Eu lembro quão
vazio. Quão terrível era o vazio que eu sentia na minha alma quando eu era criança. As idas e voltas da escola eram sempre tristes. Eu sempre me sentia sozinha. Mas após saber que Deus me criou, isso mudou a minha vida. Sem nem sequer me converter, mas eu só saber que Deus me criou, me formou, já me deu outra perspectiva de vida. Começaram a ensinar nas escolas que as crianças vieram de uma explosão, que são frutos do acaso, que vieram do macaco e não são obras das mãos de um Deus perfeito, com perfeição moral, com inteligência sem fim. E a próxima geração que nós vemos é essa: crianças que cada vez mais se suicidam, que tiram a sua própria vida. Não tem nada mais desesperador do que não saber de onde você veio, para onde você vai, por que está aqui, para onde você vai. Essas são perguntas cruciais que devem ser respondidas pelos pais, os responsáveis pelos filhos. Que Deus levante pais corajosos para anunciar a mensagem mais importante, o Evangelho. Então, o primeiro ponto do Evangelho, e onde as demais verdades encontram base sólida, é que Deus nos fez para a sua glória, mas nós decidimos seguir nosso caminho, fazer nossa vontade, nos afastarmos dele. Se você tem contato com crianças, se vocês são pais, são tios, professores ou exercem qualquer outro tipo de contato com criança, você nota que eles mal estão andando, mal conseguem coordenar o corpinho que Deus lhe deu, eles mal conseguem coordenar a mãozinha, mas o pouco que ela consegue, ela não usa para a glória de Deus, e sim ela usa para o pecado. Ela mal consegue movimentar a sua mão, o seu braço, a sua mãozinha, mas o pouco que ela consegue, ela mete a mão na cara do vovô e da vovó. Eles mal conseguem coordenar os dedinhos. O que eles fazem com os dedinhos? Puxam o cabelo do amiguinho bebê no berçário. Já vi diversas vezes. Ou então pegam um brinquedo para jogar nele. Não é porque ele jogou aleatoriamente, ele queria jogar no amiguinho mesmo, para machucar. Mal lhes nascem os dentes. Mas o que eles fazem? Mordem o bico do peito da mamãe enquanto elas os estão amamentando. Eles mal crescem e já se desencaminham, mal crescem e seguem o mau caminho. A boca é cheia de palavras feias. Aquela criança bem bonitinha, logo você verá que dentro dela tem um mal crescente e assustador. Vai ter momentos que você vai duvidar se seu filho lindinho é um anjinho mesmo ou está mais para o boneco assassino chamado Chucky. Vai ter momentos em que você em silêncio vai raciocinar: essa cobra nasceu de mim, eu dei a luz a essa pessoa terrível, a esse monstrinho, a esse pestinha, como afirmou sabiamente John Street, um ótimo conselheiro dos Estados Unidos, esteve aqui o ano passado no Brasil, numa palestra em uma igreja em Fortaleza. Ele usou o termo para se referir aos bebês víboras de fralda. Parece que no inglês isso soa como um trocadilho de palavras. Vipers in diapers, víboras de fraldas. Se você ainda não pensou claramente na verdade de que nascemos no pecado, após você ter filhos, isso vai ficar ainda mais claro. Filhos geralmente nos conduzem os pais a entenderem melhor as verdades do Evangelho. E a segunda verdade, a segunda premissa do Evangelho é essa, de que todos nós somos pecadores e temos um mal crescente dentro do nosso coração, dentro de cada um de nós. Isaías diz, Deus falando pelo profeta Isaías, capítulo 1, versos 2 a 3, diz assim: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não entende, meu povo não tem conhecimento. Isaías, capítulo 1, versos 2 a 3. Deus mostrando claramente a nossa rebeldia contra Ele. Seu filho, antes de ser rebelde para com vocês, pais, eles são rebeldes para com Deus, porque eles abrigam grande pecado em seus pequeninos corações. Eles são pequenos e têm pouca idade, mas são profissionais no pecar. Eles já nascem com a propensão a dar cursos de como pecar, e a graduação deles logo vai vir com diploma. Logo será revelada a sua graduação e ele pode crescer num grau ainda mais elevado, fazendo pós-doutorado em pecar. O Senhor diz por meio de Isaías mais uma vez, no capítulo 1, versos 4 a 10, diz assim: ai desta nação,
pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque ainda há vez de ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa são, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura, os estranhos a devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como nunca, numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Isaías, capítulo 1, versos 4 a 10. Veja como as afirmações de Deus são severas. Eu disse que seu filho poderia ser mais parecido com o Chuck, boneco assassino, do que mesmo com um anjo de luz. E Deus comparou seus filhos, o povo de Israel, com o povo de Sodoma e Gomorra. Você sabe quem eram os sodomitas, bem como o povo de Gomorra? Grandes pecadores contra o Senhor. Se você acha que o mundo que hoje, onde nós vivemos, é pervertido, onde uma mulher sente atração por outra mulher, se interessa por outra mulher, e um homem se interessa por outro homem, algo antinatural, totalmente pervertido, isso já é muito antigo, minha irmã. Muito antigo, desde que o homem caiu no pecado, que seus olhos nos jardins foram abertos após ele comer o fruto, após ele desobedecer ao Senhor e pecar contra Deus, ele então tem, desde aquele momento, um grande mal potencial, crescente dentro dele, que ele vai cada vez mais fazendo atrocidades terríveis. Se você conhecer bem a natureza, você vai entender que esta é a condição de todo ser humano caído, pervertido, fazer tamanhas aberrações contra Deus. O homem cria uma bomba atômica capaz de matar milhões de pessoas. Mesmo sabendo da existência do coronavírus e de muitas mortes sequenciais, eles não se importam de que isso seja espalhado facilmente se isso não afetar em seus interesses econômicos. É isso tudo que representa o homem. Ele é mau por natureza. Sua conduta é inteiramente comprometida com o mal, desde a planta do pé até a cabeça. Tudo em nós foi afetado com o pecado. A nossa forma de pensar foi afetada com o pecado. Nós já não glorificamos a Deus com nossos pensamentos. A gente sempre pensa o pior do outro. Até nossas melhores obras às vezes são feitas com motivações erradas, simplesmente para ser aplaudido ou para conseguir ganhar algo de alguém, com interesses egoístas. É isso que nós somos, seres podres e corrompidos pelo pecado. É por isso que você disciplina seu filho, que por sinal é uma grande bênção, já ajuda muito e afasta dele o mal, pelo menos por um pouco do seu coração, mas somente o Evangelho pode fazer uma cirurgia completa, remover por completo do nosso coração, do nosso ser, o coração de pedra, e nos dar um coração de carne, um coração disposto a conhecer a Deus e andar nos seus caminhos. Os profetas, os apóstolos, os discípulos de Cristo tinham apenas uma mensagem: vocês são pecadores e, portanto, precisam se arrepender, precisam de Cristo e da sua salvação. Perceba o texto. Isaías ainda, versos do 10 ao 17. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto de holocaustos e de carneiros, de gordura, de animais cevados. Não me agrado de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar dos meus átrios? Não continuareis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Grave essa partezinha na sua Bíblia aí. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene.
As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece e já me são pesadas. Eu estou cansado de as sofrer, diz o Senhor. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vocês os olhos. Sim, quando multiplicais vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Isaías, capítulo 1, versos 10 ao 17. Irmãs, a palavra de Deus é maravilhosa, não é? Se você acompanhou a série de lives do mês anterior sobre desejos legítimos versus desejos idólatras, baseada no capítulo 4 de Tiago, se você conhece bem a epístola a Tiago, você vai lembrar que esse mesmo ensino de Isaías, Tiago repete em sua carta. Eu até mencionei que Tiago deveria ter sua cabeça encharcada de provérbios, mas após ler várias semanas meditando nesse mesmo texto em Isaías, no meu devocional matutino, eu cheguei à conclusão que Tiago tinha lido mesmo, muito era Isaías. É quase um Ctrl-C, Ctrl-V. O pessoal aí da era digital sabe o que essa frase significa. Copiar e colar. É tipo um plágio na hora da escrita. Você copia e cola. Tiago estava citando o Antigo Testamento de forma direta, sem mencionar Isaías. Mas no final das contas era o próprio Deus relembrando a seus ouvintes as mesmas verdades ditas anteriormente. Deus sabe que nós somos tendenciosos a adorar qualquer coisa, até mesmo o templo físico, mas não adorar verdadeiramente a Deus em espírito e em verdade. Deus não pode suportar a iniquidade associada a ajuntamento solene. Na época em que vivemos, nunca ficou tão claro o significado de limpo versus contaminado. Ninguém aqui aconselharia alguém a ir à igreja se estivesse com febre ou com qualquer outro sintoma de gripe em respeito aos demais, a fim de não contaminá-los. Não podemos estender nossos pecados do lar até a igreja, até o ajuntamento solene, mas a vontade de Deus é que nossa adoração comece em casa com pureza e santificação e assim seja estendida à igreja, à reunião solene, ao ajuntamento dos crentes. Mamães, seus filhos não precisam somente de uma reforma religiosa, eles precisam urgentemente de Cristo. Não tentem pintar um sepulcro caiados, deixá-los bonitos por fora, que se vestem como crentes, falam como crentes, mas que nunca evidenciaram uma verdadeira vida em Cristo. Nunca se converteram, nunca se arrependeram dos seus pecados, nunca experimentaram uma verdadeira transformação em suas vidas. Nossas igrejas estão cheias de crianças que cresceram em lares evangélicos, mas que nunca evidenciaram uma verdadeira conversão. Sabe por quê? Porque um dos motivos é que os pais costumam fazer teatro. O teatro que os pais fazem. E eles enxergam que os pais não amam a Deus de verdade. Eles não vivem o evangelho na rotina do lar. São apenas religiosos. E outro fator é que estas crianças nunca ouviram uma exposição clara e concisa do evangelho, bem como um confronto, chamando-os ao arrependimento. Para que possamos ter a mensagem que predominou na boca dos profetas, dos apóstolos, discípulos e do próprio Cristo, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, precisamos nós mesmos termos sido alcançados verdadeiramente com essa mensagem. Senão será como um provérbio na boca de um bêbado, sem valor nenhum. Nossas crianças sabem se evidenciamos ou não transformação e nova vida em Cristo. Se você é aquele tipo de cristã que quando passar a pandemia, você vai atravessar a cidade para levar seu filho para a aula de reforço, de natação, de judô, seja lá o que for, mas nem liga se ele lê a Bíblia, se conhece mais a Deus ou se faz seu devocional com devoção, nem se preocupe que seu filho já tem feito as suas escolhas. E ele não vai seguir o Deus que você serve, porque esse Deus não existe nem para você. Se você é aquele tipo de cristão que quando está enviando uma mensagem no WhatsApp para uma amiga ou postando fotos no Instagram, dá um sorriso de um canto a outro da boca, mas quando está fazendo devocional parece que chupou um limão de azeda que você está, nem se preocupe que seu filho
sabe o que você ama de verdade. E sendo assim, você nunca vai poder influenciá-lo a Cristo, a vida em Cristo, porque nem mesmo você tem ele em seu coração. Sabe por que muitos lares cristãos não têm produzido adultos cristãos? É porque são lares essencialmente seculares. São seculares na prática. Eles vão à igreja uma vez a cada 7 dias por semana, fazem o seu ritual religioso, eles voltam para casa e as crianças sabem que a vida verdadeira deles não é a igreja. Eles sabem que aquilo é só um teatro. Deus não pressiona sobre ninguém como uma realidade que se sente. Ele é invisível, ele não entra frequentemente nas conversas da casa. Deus é inexistente. O problema com lares assim, religiosos, é que dificilmente crianças se convertem. Quando elas chegam a uma certa idade, elas pensam, bom, se Deus não tem peso em 95% da minha vida, eu vou tentar ser consistente nos últimos 5% que me restam. Eles vão para o mundo, abandonam qualquer compromisso com a igreja e eles fazem isso porque eles nunca experimentaram um verdadeiro relacionamento com Cristo. Eles pensam, se Deus não é importante, por que eu vou continuar fingindo que Ele é? Eu vou acabar com esse teatro e viver a vida como eu bem quero. Tinha um jovem da minha época, na minha adolescência, na igreja, que contava uma história sobre ele, que ele frequentemente ia até o escritório do pastor missionário, que era um norte-americano. Ele disse, pastor, posso pecar? Posso pecar? E o pastor dizia, com aquele sotaque bem americano, né? Eita, não pode pecar. Aquele sotaque, né, bem americano. Aí o jovem terminava a frase e dizia, pastor, posso pecar? Pecar o livro, pastor, pecar o livro. Ele tinha um problema nasal e me parece que pegar dele soava como pecar. Mas o pastor entendeu certo e repreendeu o irmão. Eita, não pode pecar. Você tem que fazer como esse pastor, como os profetas, como os apóstolos, como os discípulos e pregar isso. Se arrependam dos seus pecados. Chamar seus filhos ao arrependimento. A mensagem de arrependimento seria inútil e sem valor se não entendêssemos a miséria e a escravidão que é o nosso pecado. A escravidão, como o pecado nos afasta de Deus, nos coloca em completa miséria. Porque servir o pecado é morte e escravidão, mas servir a Cristo é verdadeira vida e libertação. Todo o brilhantismo da cruz só é possível diante do horror do pecado. Mas se você cria filhos passando a mão em seus pecados, você vai pagar caro por essa conduta inapropriada de um verdadeiro cristão. Seus filhos precisam entender que antes de pecar contra os pais, eles pecam contra Deus. É isso que torna grave o seu ato e urgente a necessidade de arrependimento. Somente após eu anunciar a podridão das minhas crianças do pecado nas escolas, é que elas então, finalmente, convencidas pelo Espírito Santo, elas decidem receber a Cristo. Você tem que ser tão claro sobre a mensagem do pecado que a criança não tenha mais dúvida de que ela é pecadora. Sabemos que somente o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas Deus quer usar a sua vida e os seus lábios para tornar claro esta mensagem. Uma vez eu estava evangelizando um grupo de crianças na igreja em Santo Antônio do Salto da Onça. É uma igreja que fica aqui numa cidade no Rio Grande do Norte. Eu moro em Natal. Essa cidade fica a 70 quilômetros daqui. Eu sempre viajo para lá já há quase 10 anos. Então, após eu dar a lição e expor os pecados das crianças, eu saio da igreja, preciso atender uma outra sala de crianças que estavam me esperando. Então, uma criança desesperada, devia ter seus 8, 9 anos de idade, ela vem angustiada à minha procura e eu perguntei, o que você deseja? Ela disse, tia, eu quero a Cristo, eu quero a Cristo, eu quero que Ele me perdoe do meu pecado. Amém, é mesmo? E você tem pecado? Sim, tia, muito, eu faço tantas coisas ruins com o meu primo, eu faço tantas coisas terríveis, tia, eu sou muito pecadora, meu coração é muito sujo, eu sou muito má. O evangelho tinha chegado ao fundo do coração daquela criança, ela estava convencida de que ela era pecadora. O Espírito Santo que fez essa obra, porque somente Ele convence. Mas ainda assim, Ele usa a palavra que está na boca. Ninguém pode dizer que tem pecado se não for com a pessoa do Espírito Santo convencendo. Mas por sua vez, Ele usa a verdade que está nos lábios, que diz, como crerão se não há quem pregue? A necessidade que há da pregação. Há uma necessidade de que haja pregação. E quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho.
Note que esta é a mesma mensagem pregada pelo apóstolo Pedro em Pentecostes. A mensagem era tão clara que seus ouvintes ficaram convencidos dos seus pecados e disseram: irmãos, o que faremos? O que faremos? E ele termina: arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. A mesma mensagem que após o sermão de Jonathan Edwards, o grande pregador reformador, no dia 8 de julho de 1741 em Enfield, na cidade de Connecticut, nos Estados Unidos, ele disse, o sermão pregado: pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas tremendo nos bancos, trêmulas com a terrível sensação. Ele pregava de uma forma tão impetuosa, tão cheia do Espírito Santo, que as pessoas tinham a sensação que estavam caindo no inferno naquele exato momento, de tão convencidas com a mensagem que elas estavam. Então muitas decidiram receber a Cristo. Foi um avivamento na sua época. Eu disse Connecticut era uma cidade, né? Eu não sei se é uma cidade. Acho que Enfield é a cidade de Connecticut, talvez seja o estado, eu não sei. A mesma mensagem que Paulo, Tiago, João e todos os profetas apóstolos pregaram. Profetas do Antigo Testamento, do Novo, no caso João Batista, né? Que foi o último profeta. O texto que eu estou usando, que é o profeta Isaías, também diz: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Isaías capítulo 1, verso 18. O convite para vir até Cristo. A promessa de perdão, de cura para o nosso pecado. Nós não somente mostramos o problema, mas apontamos a solução. Meu filho, você tem um coração muito mau. Assim a Bíblia diz. Mas Jesus morreu por você naquela cruz, por mim e por você, para remover nossos pecados. Perceba que os conflitos em seu lar, momentos em que as crianças estão brigando por um brinquedo, são rebeldes, são oportunidades para mostrar para eles quão terrível e rebelde é o seu coraçãozinho e de como eles precisam de Cristo. Enxergue esses momentos de dificuldades em seu lar, com os pecados dos membros da sua família, das suas crianças e até do seu cônjuge, ou até mesmo os seus próprios pecados, para apontar para a cruz, para Cristo. Todos nós aqui somos pecadores dentro dessa casa e todos nós precisamos de Cristo. Não fica camuflando ou então passando a mão na cabeça ou então ignorando que aqui nessa casa não tem pecado, mas aponta para Cristo. Eu vou falar isso melhor no próximo estudo sobre sondar o coração, ir fundo no coração. Mas é necessário que não ignoremos os conflitos em nosso lar, mas apontemos para Cristo, porque todos nós somos pecadores em algum momento. Todos os dias vamos ter expressões para pecar. E no lar, por convivermos mutuamente, é que vão ter oportunidades contínuas para mostrar o que nós somos, pecadores. É dessa forma que você vai criar filhos debaixo do Evangelho. Mas se vocês não conhecem a mensagem do Evangelho, nem tampouco vive, será que Deus pode usar você para conduzir os membros da sua família a Cristo? De forma nenhuma. E você vai perder o privilégio de conduzir seus filhos para Cristo. Eu não vou ter nenhum problema se meu filho se converter com a professora da escola dominical, caso Deus me dê filhos, né? Mas eu gostaria muito que meu filho se convertesse comigo, em casa. Eu pregando o Evangelho para ele em casa. Mas ainda que ele se converta com a professora da igreja, que ela esteja colhendo um fruto que eu plantei com muito zelo e dedicação em casa. Quando meu filho ainda estava no ventre, já estava ouvindo do Evangelho. Como o pastor Fernando bem colocou na live da semana passada, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder o seu filho? Isso lhe aproveitaria alguma coisa? Precisamos começar a sermos missionários em nossas próprias casas. Nossos filhos precisam ter o privilégio de ouvir de Cristo por nossos lábios. Nós, como pais, precisamos ser os primeiros a anunciar a mensagem mais maravilhosa desse mundo. A de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, mas foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras também, está vivo no céu e pode hoje perdoar os meus e os seus pecados. E nos dar nova vida em Cristo. Uma vez que você anuncia essa mensagem do Evangelho, você agora pode fazer o apelo como os servos de Deus e convidar a criança para se arrepender do seu pecado. Você pode fazer o apelo sem apelar. Você faz o convite, deixa a criança livre, mas deixando claro que você estará ali caso ela deseje conversar sobre esse assunto.
Às vezes, quando você menos espera, não está nem pensando naquele momento, sua criança te surpreende, dizendo que quer receber a Cristo. É uma cena linda. Tem vários testemunhos de muitas famílias contando que sua criança então se converteu. Eu trago hoje o testemunho da filha do pastor Almir, da irmã Vanusa Cosentino. O pastor Almir é o diretor do seminário, a esposa dele. Tinha uma filha chamada Laís. Ela, aos 3 anos de idade, brincando no seu velocípede em casa, a sua mãe tinha saído para um encontro de senhoras, o pastor Almir estava em casa se preparando para pregar uma mensagem, ela brincando no velocípede. Ele então tinha ao fundo uma música de apelo, um hino de apelo. Então Laís se levantou do seu velocípede, correu até seu pai e disse que queria muito receber a Cristo como Salvador. Aos 3 anos de idade, o Espírito Santo convenceu ela do seu pecado e usou até uma música de apelo para apertar e apressar seu coração em direção a Cristo. E agora Laís faz o mesmo, expondo o Evangelho para sua filha, que tem apenas 2 anos de idade. Você precisa começar a anunciar o Evangelho para sua criança quando ela ainda está na barriga da mamãe. Ele deve ser exposto a essas verdades preciosas do Evangelho ainda quando ele nem saiu da barriga. Ele precisa saber que Deus é Criador, mas que ela também é pecadora e que ela precisa então de Cristo. Normalmente, antes dos 5 anos de idade, sua criança recebe a Cristo e você tem feito um bom trabalho desde o ventre. 5 anos é a idade da fé. Se sua criança não se converter até os 5 anos de idade, depois dos 5 anos vai ficar muito mais difícil. Seu tempo está diminuindo, suas chances estão cada vez menores, mas se você fizer um bom trabalho, você vai obter êxito, porque 85% das crianças que ouvem de Cristo quando bebês e continuam a ouvir até os 3 anos, os 3 primeiros anos de vida, geralmente se convertem entre 3 a 5 anos de idade. Então eu sou privilegiada em a maior parte das crianças que eu evangelizo tem essa faixa etária de idade. Então imagine o privilégio, sou a primeira a chegar e plantar um terreno virgem, um terreno que não tem ainda as ervas daninhas. Tem que começar a pregar cedo. O evangelho ainda quando eles nem saíram da barriga. Mas se vocês são os tipos de pais relapsos, que além de terceirizarem o ensino secular para o Estado, terceirizam a evangelização dos seus filhos para a igreja, vão pagar um alto preço. Depois não venham chorando, perguntando onde foi que você errou. Você errou em não preparar seu filho para a eternidade com a mensagem do Evangelho e acabou perdendo. Essa mensagem coloca tanto a mim como a você contra a parede. A responsabilidade é nossa de anunciar o Evangelho à próxima geração. A questão é agora se você vai obedecer ou não. Uma geração precisa ser conduzida até Cristo. E você, o que tem feito para que isso aconteça? Lembre-se que todos nós vamos prestar conta no tribunal no Bema sobre nossas obras, sejam elas boas ou más. Então, esta é a mensagem do Evangelho, que Deus nos criou para a sua glória, mas o homem se meteu em astúcias, grandes astúcias do pecado. Escravo do pecado, ele agora não pode se aproximar de Cristo. Mas Deus, vendo nossa terrível condição de pecadores, nos amou tanto que enviou seu único filho para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados, pode nos perdoar das nossas iniquidades, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. A mensagem do Evangelho então tem 5 pontos, 5 premissas, 5 verdades. A primeira verdade é que Deus nos criou para Ele. A segunda é que nós somos pecadores. A terceira é que Cristo veio nos salvar. A quarta é que nós recebemos a Cristo como Salvador e temos nova vida. E a quinta é que nós podemos crescer em Cristo, a semelhança do caráter de Cristo. E é justamente o restante do capítulo 1 de Isaías, que a gente estudou hoje, ele faz esse convite. Deus faz o convite ao povo para se arrepender e desfrutar das bênçãos do arrependimento, ou não se arrepender e colher as consequências. Ele diz: Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Isaías, capítulo 1, versos 27 a 28. Receba a Cristo e desfrute o privilégio das bênçãos de tê-lo em nossas vidas, como também o apóstolo Pedro pregou em seu sermão evangelístico em Atos 3:20, dizendo: a fim de que pela presença do Senhor venham tempos de refrigério. A vinda do Senhor para nossas vidas é o maior e melhor legado que você pode deixar para seus filhos. Não é patrimônios que se corrompem com o tempo,
mas o que nós podemos, uma casa, né, um carro, alguma coisa assim, não. O melhor legado é Cristo. Não é que não podemos deixar algo terreno para nossos filhos, algo material, mas deixamos para Ele o que é mais importante, que vai redundar para toda a eternidade, a glória com Deus nos céus, que é a salvação, o Evangelho. Não deixe que as crianças, que as coisas urgentes o tiranizem, te afastem do que é mais importante, as que trarão mudanças para toda a vida. Crie seu filho para a eternidade e você vai ganhá-lo aqui na terra. Mas crie seu filho apenas para este mundo, você vai perdê-lo aqui e vai perdê-lo na eternidade. Hamni! Aquela frase que eu sempre digo, força, coragem, vamos à luta em busca das nossas crianças para Cristo. Seja esse seu lema, criança para Cristo, meu filho para Cristo, eis a minha profissão, melhor e maior vocação. Agora que já conhecemos a mensagem do Evangelho, que já temos a mensagem do Evangelho na ponta dos nossos lábios, agora é pedir sabedoria a Deus, ousadia para anunciar Cristo para nossas crianças. Eu sempre amei a mensagem do Evangelho. Eu fui criança e eu sei a diferença que o Evangelho fez na minha vida. Sem eu nem me converter, o Evangelho me abençoou com um terror de fazer o que é mal, um temor de que um Deus Santo vai julgar as minhas obras, as obras dos homens. Às vezes surgiu uma curiosidade sobre as coisas desse mundo, mas o temor do Senhor me segurava. Eu lembro que com 12 anos eu tive uma curiosidade de conhecer o que se passava numa festa. Eu fui a uma festa e eu vi aquelas pessoas dançando, mas eu ficava pensando, será que eles não pensam se Cristo voltar e eles vão estar aqui nessa festa? Então tinha aquele certo temor. Na infância, por conhecer o Evangelho, muitas vezes eu acordava atormentada com medo. E eu sempre sonhava caindo no inferno. Então eu acordava assustada, suada. E eu via que não estava no inferno. Então eu agradecia. Mas isso fazia com que eu ficava pensando muito no céu, no inferno, nas coisas de Cristo. Então com 17 anos de idade eu me converti. Foi um pouco diferente a minha conversão, foi mais tarde, mas o Evangelho me guardou até o dia da minha conversão, o Evangelho me abençoou. O Evangelho me abençoou com um temor de Deus antes mesmo da minha conversão. Esse temor do Senhor, essa consciência da sua existência se apoderou do meu coração na minha adolescência, na fase mais perigosa. Ele me livrou de cair em pecados grosseiros e sofrer as consequências. O medo bom, o medo que protege, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Eu tinha uma consciência de que nós só colhemos o que plantamos. E foi porque o Evangelho trouxe essa bênção para a minha vida. Então eu amo o Evangelho me guardou até o dia da minha conversão. Por isso eu tenho uma enorme dívida com Deus. Sou devedora, igualmente o apóstolo Paulo, para com todos, mas em especial as crianças. Eu sei que eu recebi um chamado para evangelizá-las. Deus estava me preparando na infância para isso, pois eu sonhava em ser uma missionária. Uma pecadora não pode ter esse tipo de sonho se Deus não colocar em seu coração. Ainda que as crianças que eu prego o Evangelho não se convertam, elas ainda serão abençoadas pela exposição ao Evangelho. O Evangelho vai então guardá-las de se envolverem em mais e mais pecados grosseiros. Será um testemunho que elas então tiveram esse contato com o Evangelho e elas vão então fazer essa escolha e isso também vai abençoar a sua própria família. Então pregue o Evangelho porque ele é o poder de Deus, a sabedoria de Deus para homens pecadores como nós, como nossas crianças. Se você deseja aprender a pregar o Evangelho, vai precisar estudar. Se tiver a PEC na sua cidade, a PEC é a Aliança Pro Evangelização das Crianças, a PEC é muito séria no que concerne a evangelização, a pregação do Evangelho. E eu louvo a Deus por ter feito o melhor curso da PEC, que é o Liderança, lá em São Paulo. Mudou a minha vida, a minha forma então de pregar o Evangelho com mais eficácia para as crianças. Então, como o pastor Fernando falou na live passada, lembra? É necessário esforço, tem que estudar para poder pregar o Evangelho para o seu filho. É incrível como nós, às vezes, nos dedicamos muito nas coisas seculares e estudamos vários anos para passar no concurso, mas não queremos tirar um dia para receber um treinamento para poder pregar o Evangelho. Veja como nós somos contraditórios. Dizemos que somos do céu, mas vivemos como cidadãos da terra, não como peregrinos, como devemos ser. É importante que você saiba que a mensagem do Evangelho é importantíssima
Você precisa aprender essa mensagem para poder pregar para o seu filho, escolher um visual para elucidar essa mensagem, porque o seu filho ele é muito inteligente e ele precisa então de um visual para poder compreender isso melhor. Então, a APEC é séria nesse quesito. O fundador da APEC, né, o Gessé Overholtz, foi um batista que cresceu numa igreja onde ele não via ninguém pregar o evangelho para as crianças. As crianças eram rejeitadas e ele se converteu na igreja. Então, ele decidiu, quando criança, então ele decidiu que ele agora deveria fazer de tudo para que as crianças pudessem conhecer o evangelho. Então, ele criou a APEC. A APEC existe em todo o mundo, parece que menos só em um país que não lembro qual é o país, não sei se é Coreia do Norte, não lembro. Mas ela está em todos os países. Então, graças a Deus por essa missão que tem como propósito pregar o evangelho. Muitos professores se converteram preparando seu próprio material para pregar o evangelho. Spurgeon já usava algumas cores do livro Sem Palavras. Então, eu vou só mostrar aqui um recurso rapidinho. Não é um treinamento aqui, então não vou mostrar vários recursos, mas você pode também me seguir lá na página no Instagram Gisele Missões Gisele Kids, onde eu estou começando um devocional por semana, pregando o evangelho para as crianças. Você pode ver essa exposição e também mostrar para a sua criança. Então a parte amarela, ela nos faz lembrar de que Deus ele criou um maravilhoso lugar para podermos ir morar com ele. Ele criou todas as coisas. Essa parte amarela faz lembrar de Deus, da sua criação, que ele criou em cima no céu e embaixo na terra e criou a criança. A parte preta nos faz lembrar do pecado. E todos nós somos pecadores. A parte vermelha nos faz lembrar que nós precisamos de Cristo. A parte branca nos faz lembrar que nós precisamos de receber a Cristo no coração para receber o perdão. E a parte verde nos faz lembrar que nós podemos crescer em Cristo caso você já tenha recebido Ele como seu Salvador. Como meu tempo já está se avançando aqui, eu não posso então mais me delongar. Mas você pode então me seguir lá. Pode mandar uma mensagem no direct se você quer o contato no WhatsApp, onde você também vai poder receber o link desse estudo com as crianças. E lá você vai poder ver uma exposição do Evangelho, onde você pode também aprender e pregar para os seus filhos. Então, uma geração precisa ser pastoreada. E você, o que vai fazer? Vai levar o Evangelho até eles ou vai perder os seus filhos para esse mundo? E também para a eternidade. Imagine só, ter um filho que poderá passar a viver eternamente longe do Senhor. Então, isso é uma coisa muito séria, irmãs. Precisamos levar a mensagem do Evangelho muito a sério. Que Deus, então, nos abençoe, nos conduza nesse caminho de levar nossos filhos a Cristo. O Senhor, então, seja conosco nesse intento de levar nossos filhos, a próxima geração, a Cristo. Semana que vem, vou tratar o tema sobre criando filhos para além do exterior, focando no interior, focando a dinâmica do coração. É o mesmo tema que o pastor Fernando tratou na live, mas eu vou tratar uma abordagem totalmente diferente. Mas o assunto é o mesmo. Vamos então em busca do coração dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe.